E o pastor Silas Malafaia foi incluído no inquérito da Polícia Federal que investiga supostas tentativas de obstrução da justiça durante o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro na alegada trama golpista. A ordem foi feita pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Malafaia, ao lado de Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo e o próprio ex-presidente, é citado pela Polícia Federal como articulador de sanções internacionais contra o Brasil, incluindo a tarifa de 50% sobre importações para os Estados Unidos e a aplicação da Lei Magnitsky, com a intenção de pressionar o Poder Judiciário. O inquérito foi aberto em maio para investigar coerção no julgamento e tentativa de abolição do Estado de Direito. Em agosto, a participação virtual de Bolsonaro num ato organizado pelo pastor Silas Malafaia levou à prisão domiciliar do ex-presidente. Malafaia negou o envolvimento nos supostos crimes e ainda criticou o ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho medo. Sabe o que isso prova? Que as denúncias que eu tenho feito durante 4 anos, em mais de 50 vídeos, denunciando o ditador da toga, Alexandre de Moraes, mostrando nas leis, na Constituição, os seus crimes, que ele institui o crime de opinião, e agora nós estamos vendo a Polícia Federal promover perseguição. Isso aqui é o quê? A Polícia Federal virou Gestapo do nazismo? Virou KGB da União Soviética? Isso aqui está caminhando para a venezuelização, onde o cidadão não pode criticar autoridades. Onde está isso na Constituição? É livre a manifestação de pensamento. E eu não vou me calar, porque eu não tenho medo de vocês. Muito pelo contrário. Isso, para mim, soa como algo em que eu vou me posicionar duramente, baseado na Constituição. Não tem um vídeo meu contra Alexandre de Moraes. Todas as manifestações que eu coordenei, que eu cito ele, baseado na lei, nos crimes que ele tem cometido e que grande parte da imprensa encobre os crimes de Alexandre de Moraes. Pois é, Piotr, mais uma vez, eles instituíram aí um modus operandi desde 2019 com a abertura do inquérito das fake news. Abre-se o inquérito e vai incluindo as pessoas. Esse é o inquérito de maio, agora com a inclusão do pastor Silas Malafaia. Malafaia fica o inquérito aberto como instrumento, inclusive, de coação para os demais. E isso é coação, porque, vamos lá, no primeiro momento, quando saiu essa informação, o que me leva a crer que sequer o advogado dele teve acesso do pastor Silas Malafaia a saber exatamente do que ele estava sendo acusado. De novo, nós estamos falando de arbítrio puro. Se você é acusado de alguma coisa numa delegacia de polícia, o delegado tem que dizer exatamente do que você está sendo acusado. Eu estou falando de uma delegacia de polícia, das coisas mais comuns que podem acontecer. Não, você é incluído no inquérito, você não sabe do que se trata e aí você não é dado o direito de se defender ou de se explicar, seja lá o nome que você queira dar. Quando o pastor vem e as manifestações do pastor Silas Malafaia têm sido duríssimas, mas ser duro na crítica não é crime, opinião não é crime, não está escrito em nenhum lugar da Constituição, e ele busca a ajuda da lei, ele se apoia na lei e mostra, a lei não diz isso e Alexandre de Moraes comete exatamente isso. Ou seja, este é o ponto. O que o pastor tem dito, e são muitos brasileiros que têm sido vítimas de crime de opinião. O Supremo instalou, quando ele diz Gestapo, para quem não está familiarizado, não está se lembrando, era a polícia secreta do nazismo. E aí nós estamos falando de qualquer tipo de coisa. Se você tem uma ditadura como o nazismo e você persegue as pessoas com uma polícia política, bom, você pode imaginar em que mundo nós estamos, porque é razoavelmente sim possível comparar o que está acontecendo no Brasil de coisas que aconteciam em qualquer ditadura ou que aconteceram em qualquer ditadura ao longo da história. É preciso que os outros brasileiros se juntem para acabar com esse arbítrio que existe hoje dentro do Supremo Tribunal Federal. O Supremo envergonha a história do Supremo, inclusive a função institucional descrita claramente o que pode e o que não pode na Constituição de 88. A gente vai repetir 1000 vezes a Constituição de 88. Se não der mais 1000, e se precisar de mais 1000, não vamos parar de citar a Constituição? Nunca. Pois é, Ana, e não é de hoje, né, que a gente tem casos e mais casos de gente sendo processada, inclusive presa por crime de opinião. Algo que não tem tipo penal, não tem enquadramento na legislação penal brasileira. Agora, Paula, veja bem, o Moraes, acho que ele já não está pensando muito bem, né, com os
pouco os neurônios da cabeça, porque depois de tudo que aconteceu com ele, com a Lei Magnitsky, depois de todas as sanções, né, do pacote Brasil hoje dentro da Casa Branca, o pacote Brasil que a gente vem discutindo, né, tarifas, sanções à vista, Lei Magnitsky, depois de tudo isso, depois do Wall Street Journal mostrar exatamente quando começou o golpe da Suprema Corte, esse é o título do Wall Street Journal, New York Times mostrando, Departamento de Estado, o Moraes ordena inquérito contra pastor Silas Malafaia e acaba exatamente carimbando, botando a digital ali em tudo que estão falando, mostrando, provando, testemunhando contra Alexandre de Moraes. Então, Paula, a sensação que eu tenho é que o Moraes, hoje, ele deve, em algum momento, ele deve pensar assim: eu já pulei do precipício, como Augusto muito bem escreveu no artigo dele, toga não é asa delta, caí lá embaixo, agora eu vou puxar todo mundo. Agora eu vou puxar todo mundo, porque o discurso dele não é que ele erra. O discurso dele não é que alguém pode corrigir o erro. O discurso que ele fez semana passada foi o discurso de que tudo que acontece no Supremo, todas as decisões são de um órgão colegiado. Que os seres humanos erram, mas que ele praticamente disse: se eu errei, ninguém consertou os meus erros. Então, o plano para mim dele agora é esse. Eu não vou para a vala sozinho. Agora, o curioso é que essa história do Eduardo Bolsonaro, que o Moraes agora coloca, né, mais esse inquérito, mais esse agravante, né, de atentar contra o Brasil e de planejar tarifas. O Eduardo Bolsonaro estava passando férias aqui nos Estados Unidos quando o PSOL decidiu entrar com uma ação para que o passaporte do Eduardo fosse retido. E por aí o Eduardo provavelmente estaria preso se estivesse aí no Brasil. O PSOL começou com isso. E diante disso, eles não sabiam que o Eduardo estava aqui nos Estados Unidos para passar uma semana com a família. Tanto que ele veio para cá com mala de uma semana, ele, a esposa e os filhos. E o pessoal entrou com essa ação, o tiro saiu pela culatra, o Eduardo teve que ficar aqui porque ele sabia, todos nós sabemos, não só o Eduardo, todos nós sabemos que uma volta do Eduardo para o Brasil seria tornozeleira eletrônica, prisão domiciliar, se não fosse prisão mesmo, como o Moraes fez com um deputado em exercício, Daniel Silveira. Assim, é ruim tudo isso, mas o Alexandre de Moraes só está mostrando que os americanos estão no caminho certo em relação ao Brasil de 2025.